Este é o quadro Palavra Encarnada para a TV Fala Leonel. A palavra de hoje é Matrix. Matrix tem a ver com matriz, com mater, com mãe, com útero. E tem tudo a ver com essa reflexão de hoje, que é, a partir das perguntas: nós vivemos numa Matrix? Nós vivemos numa simulação? Nós vivemos dentro de universos paralelos? O que é a realidade? O que é um simulacro? Então, esse tema não é novo, tem ganhado muito espaço porque ele ocupa as preocupações da filosofia à física quântica. Então, mas não é novo. O filósofo da antiguidade chinês da filosofia taoísta, Chuang Tzu, dizia bem assim: eu sonhei que era uma borboleta, e aí quando eu acordei, eu fiquei em dúvida, porque eu não sabia se era um homem que sonha que é uma borboleta ou se uma borboleta que sonha que é homem. Convivia com essa dúvida. Então isso o taoísmo, isso há 5.000 anos atrás. Mas anterior a isso, nós vamos encontrar essa preocupação com o que é verdade e o que é ilusão numa outra tradição hindu chamada Vedanta, que eles dizem que quando nós nos separamos pela vida, pela existência, pelas experiências que promovemos, quando nós separamos de Brahma, que é o grande centro unificador de tudo que existe, aí há o sofrimento. E nós vivemos em o que os Vedantas chamam de Maya, um mundo de ilusão, um mundo de sofrimento. E aí nós entramos numa roda de samsara, de vida e morte e regresso infinito, até que a gente possa se unir novamente com esse todo que é Brahman ou Tao. Então é uma preocupação desde sempre que a humanidade começou a pensar sobre si, pensar a relação com o mundo. Na antiguidade grega, nós vamos encontrar essa preocupação quando Platão fala da alegoria da caverna. A alegoria da caverna, tem gente que chama mito da caverna, que é um grupo de pessoas que vivem numa caverna e eles explicam o mundo e entendem o mundo a partir de sombras que são projetadas na parede da caverna de uma luz que tem uma fonte fora da caverna. Então, a vida inteira dessas pessoas, interpretar, entender, viver a partir dessas sombras, dessas projeções. Esse é um mito, uma alegoria que é muito estudado, muito falado, porque é muito atual, né? É muito atual se nós compreendermos que esse mundo cibernético em que nós vivemos é uma grande caverna também. Já no início da modernidade, a gente vai encontrar um filósofo muito importante, fundador do método científico chamado Descartes, que ele diz: para conhecer é preciso a dúvida metódica. Então, nas meditações, chamadas meditações cartesianas ou metafísicas, ele diz: tudo que é possível duvidar é possível conhecer, né? E tudo é passível de dúvida. Então, traz um certo ceticismo. Em algum momento ele coloca em dúvida, muito brevemente, a presença de Deus, quando ele fala que, será que tudo isso que nós estamos vivendo é um arranjo de um Deus enganador? Mas aí logo depois ele diz, não, Deus é onipresente, onipotente, e ele não faria isso. Mas eu trouxe Descartes para mostrar como essa preocupação
de colocar isso em dúvida, ela ocupa toda essa história do conhecimento da humanidade. Já no século XX, um outro francês chamado Baudrillard publicou um livro famoso chamado Simulacros e Simulações, no começo da década de 1980, em que ele fala sobre o hiperreal, e ele tem uma leitura muito interessante, né? Década de 80, já desses tempos hipermodernos. E ele fala, olha, o simulacro não é um escondimento da verdade, um esconder da verdade. O que a gente vive é uma hiperrealidade baseada em modelos. Então, o que interessa e o que a sociedade produz são modelos, e aí a humanidade precisa se adequar a esses modelos. Já no final dos anos 1990, 1999, foi lançado o filme Matrix, na verdade uma trilogia, mas um filme que ainda hoje rende muita discussão, porque projeta na tela, e a gente sabe da força da imagem, toda essa realidade virtual. E traz a ideia de vivemos numa grande matrix e que ela se alimenta da energia dos seres humanos. Que é isso que, se a gente atualiza para 2025 a ideia de Matrix como esse universo arranjado através dos algoritmos, se alimenta através dos humanos, né? E é interessante porque o filme Matrix tem umas frases de efeito muito importantes. Eu quero lembrar de um aqui, quando ele diz: a Matrix está em todo lugar. E eu acrescentaria: a Matrix está em todo o tempo, ocupa todo o tempo e lugar. Na década de 1980, precisamente em 1983, um filósofo sueco chamado Nick Bostrom publicou um livro, publicou na verdade uma tese chamada Hipótese da Simulação. E aí ele discute essa questão de que vivemos numa simulação, mas como uma hipótese. Estaria a depender de algumas condições, inclusive tecnológicas e computacionais. O que temos em 2025 nessa evolução? Nós temos a plataformização da economia e da vida, nós temos o governo, a governança dos algoritmos, e nesses tempos pós-humanos que vivemos, que se encaminha para o metaverso, quer dizer, para uma realidade por nós mesmos criada. E no caso dos algoritmos, que são sequências de resolução de problemas, ainda hoje estranhamos quando falamos alguma coisa e digitamos no computador, no celular, em alguma plataforma, e salta na nossa frente aquela informação. Porque nós estamos atravessados por informações, por bits, por dados. Tem até uma área da física agora chamada física da informação que estuda isso. Então, a pergunta faz todo sentido em 2025. Será que vivemos numa Matrix? Será que vivemos numa simulação computacional? E eu diria, encaminhando para o final desse vídeo, isso não importa. Porque o que importa é a experiência. O que importa é a nossa experiência. E a experiência é a nossa vivência de tempo e espaço, indissociavelmente. Experiência não é aquilo que acontece conosco. Experiência não é aquilo que eu aprendo com aquilo que aconteceu. Experiência é o fenômeno de campo, é a vida mesma. Então, não importa, eu digo, não importa se existe um grande computador no planeta Terra ou em algum lugar distante do universo que controla nossas vidas, não importa. O que importa é como nós vivemos
nossas experiências. Se são simulacros, se são experiências que nós procuramos nos adaptar aos modelos, como disse Baudrillard, mas o importante é que mesmo que estejamos vivendo numa Matrix, é sempre importante, nenhuma Matrix é absoluta. Vai ter sempre falhas, vai ter sempre transbordamento, atravessamento de fronteiras, pequenos desvios, e é ali onde nós exercitamos nossa liberdade e, se quisermos, nós podemos romper com a ignorância. Porque o que nos faz viver essa preocupação ou não viver essa preocupação é conhecimento e ignorância. Tem gente que diz assim, a ignorância é muito atraente. Os ignorantes, os alienados, são muito felizes. E as pessoas que entram pelo caminho do autoconhecimento, se perguntam, querem se conhecer e conhecer o mundo, são pessoas angustiadas. É uma escolha. É a experiência que se escolhe. O mais importante é como é que nós experimentamos o novo. Como a adaptação de um modelo, e aí nós negamos, ou o novo que nos desafia a viver um tempo novo. É isso que importa, a experiência.